Boa noite, irmãos. Quem me conhece há mais tempo já me ouviu falar diversas vezes que eu nunca cheguei diante do povo, num púlpito, para ministrar sem sentir temor. Nunca. Os joelhos da gente fraquejam, tremem um pouco. E existe um negócio chamado responsabilidade que faz a gente falar. Mas poucas vezes eu senti o que tem um sentido em relação ao tema que vou compartilhar com vocês. Eu estava em Manaus ministrando. Em um determinado momento eu me vi saindo do meu corpo e assentei nas primeiras fileiras, me ouvindo pregar. Já algumas coisas estranhas aconteceram comigo, essa é uma delas. E o assunto que eu entrei no meio da mensagem era um assunto muito difícil. E eu sentei e falei para mim que estava pregando. Falei, eu quero ver como é que você vai se sair dessa. E foi o Senhor que fez. O Senhor falou. Algum tempo atrás, um irmão me sugeriu que eu falasse sobre a cruz. E eu tomei aquilo assim como uma sugestão. Falei, tá bom. Se Deus me mandar falar, eu falo. Mas eu não me animei a estudar sobre o assunto. Talvez antevendo a profundidade, a magnitude desse tema que é a cruz. Confesso a vocês que estou assustado, profundamente assustado, com aquilo que estou começando a ver a respeito da cruz de Cristo. Falei aqui na Eugênio Lacerda, não sei quanto tempo que eu falei, 3 semanas, falei sobre esse assunto, e quando os irmãos me escalaram para ministrar aqui nesse evento, o que me ocorreu foi falar de novo. A gente nunca consegue falar exatamente a mesma coisa. Então eu gostaria de, a partir daquilo que eu falei, e me parece que está gravado, né? Então, se o irmão quiser ouvir o começo da mensagem, está gravado, está em algum lugar aí. Onde é que está? Tá. Deve estar no site, em algum site. Mas hoje eu queria, a partir daquilo, fazer uma breve recapitulação sobre aquilo que eu comentei há 3 semanas atrás e tentar chegar com vocês ao tema que nós ouvimos ontem, ao tema que nós ouvimos de Tony, e para ver se a gente chega no mínimo divisor, no máximo divisor, para a gente chegar a uma revelação do que Deus tem para nós, não somente em termos de cruz, como também em relação à vida de igreja. Tá bem? Falando sobre os altares, o primeiro altar de que se tem notícia na história da Bíblia era só isso. Era uma pedra. Os altares era só uma pedra. Era o lugar onde se colocava a vítima, o cordeiro, seja o que fosse, e ali ele era sacrificado. Evoluiu um pouco e se transformou num monte de pedra. E você vai encontrar alguns patriarcas, alguns profetas fazendo isso, um monte de pedras e ali o sacrifício. Caminhamos um pouco mais e houve um altar mais elaborado.
E os altares, eles têm praticamente em todas as grandes religiões do mundo. Todas têm altares. Se você for na Bolívia, do lado do lago Titicaca, tem lá um templo chamado Tiahuanaco, e você vai encontrar 2 altares, e eram altares onde eram feitos sacrifícios humanos, e era basicamente isso, correto? E num deles, por mais curioso que possa ser, nas laterais das pedras tem gravado cruzes. Ninguém explica. Ninguém explica. Passado um tempo, chegamos no templo do tabernáculo, e o altar já foi feito de bronze, tanto no tabernáculo como no templo. Mas chegou um momento que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, e o altar foi mudado. Já não era pedra, já não era bronze, mas era uma coisa que a gente se assusta ao ver. Esse é o altar onde todos os problemas da humanidade foram resolvidos. O altar deixou de ser alguma coisa somente horizontal, deixou de ser uma mesa e passou a ser uma cruz. A mesa passou a ter um plano vertical e um plano horizontal. Não mais novilhos, não mais qualquer cordeiro, mas o único Cordeiro de Deus foi colocado no altar, e ali ele se ofereceu. Esse altar, ele mudou a história. Esse altar, ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Quando Jesus morre, ele não leva diante do eterno juiz sangue de touros, sangue de ovelhas, sangue de pombinhos. Ele leva o seu sangue. E ele chega diante do Pai e pergunta: Pai, o Senhor está satisfeito? E o Pai é satisfeito completamente. É importante dizer que o sacrifício da cruz não nos inocentou. Havia uma cédula que era contra nós. Havia uma lista de pecados que era contra nós. Havia uma condenação eterna que era contra nós. Nós não fomos inocentados. O nosso pecado foi pago. É diferente. Eu contei aqui daquela vez, eu acho que foi daquela vez que eu contei, que um dia um tal de Billy Graham estava viajando de um lugar para outro. Eu não sei se estava pensando na oração, na preleção que ele ia fazer dali a pouco, mas eu sei que o ponteiro do velocímetro foi acima do permitido na estrada. E o policial parou e levou ele diante do juiz. Quando o juiz viu na corte entrar o Billy Graham, o juiz ficou entusiasmado, porque era fã do Billy Graham. Mas é o senhor, doutor, que coisa impressionante, o senhor na minha corte. E o Billy Graham, isso é relato dele, o Billy Graham. Ele diz assim: puxa vida, o juiz vai me livrar dessa. E o juiz, assim, todo satisfeito, todo entusiasmado, e falando das mensagens que ele ouvia do Billy Graham. Aí terminou aquele assunto, o juiz voltou para a penalidade. Falou: doutor, eu não posso inocentar o senhor. Não dá para inocentar. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou pagar a multa. E pagou no lugar de Billy Graham. Foi isso que aconteceu com você e comigo. Alguém pagou.
quando você estava desesperado, olhando para a sua própria vida, tendo um choque com a sua própria incapacidade, tendo uma revelação de que você é um fracassado? E quero dizer para vocês que esses dias eu estou tendo assim uma revelação sobre o meu fracasso. Ao estudar a cruz, eu tenho encontrado o meu fracasso. Eu levanto muitas vezes de manhã dizendo: Senhor, eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado. Mas eu sou um fracassado perdoado. Eu sou um fracassado aceito. Eu sou um fracassado abrigado. Eu sou um fracassado acolhido. Às vezes eu escuto pessoas falar assim: não, fulano tem potencial. Meu irmão, não se engane não. O único potencial que nós temos é para o pecado. Porque em nós não habita bem nenhum. Sim ou não? Se você ainda tem uma esperançazinha, por menor que seja, em alguma bondade que você acha que você tem, você precisa se encontrar com a cruz. A cruz nos desnuda. Aliás, as pinturas da Idade Média que se tem da cruz de Cristo crucificado mostra Jesus com um paninho na cintura. O paninho não fazia parte. O condenado era cravado nu para a sua vergonha e para a vergonha da família. A cruz, amados, é a solução para o nosso fracasso. A cruz é a solução para a nossa incapacidade. Quando a gente descobrir isso, a gente vai cantar mais: sim, eu amo a mensagem da cruz. A gente vai cantar mais que nós somos atraídos pela cruz. Tem gente que foi atraído pelas promessas do Senhor e está aí tentando viver uma vida em Cristo e não consegue. Mas tem gente que foi atraída pela cruz e isso resolve. Obrigado, Mara. Leia comigo 1 Coríntios 17 e 18. Está aí, Bruna? Eu li esse texto da outra vez, eu vou passar por cima de outros textos. 1 Coríntios 1. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas enviou para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas como que, amados? Para que não se anule a cruz de Cristo. Nós corremos o risco de ouvir muito sermão religioso que anula a cruz de Cristo. Sermões que chegam na mente da gente e que não nos choca com a fealdade, com a maldade do nosso coração. A cruz, amados, ela desnuda a nossa vida totalmente. Totalmente. Foi essa constatação que, ao olhar para a sua vida, Paulo diz: miserável, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Alguns estudiosos dizem que Paulo se referia a um tipo de castigo que era aplicado pelas leis romanas, que quando alguém cometia um assassinato com requintes de crueldade, o cadáver era amarrado nas costas do assassino até cair apodrecido, cheio de vermes, podre, fedido. Quem ainda não olhou para a sua própria natureza pecaminosa e não sentiu isso ainda,
desconhece o que é o pecado diante de Deus e desconhece o que é a salvação em Cristo. E ele joga, ele grita, esse grito de desespero. Mas graças a Deus, logo depois, o que ele diz, amados? Mas graças a Deus, que já não há. Eu não gosto de nenhuma. Eu gosto de nenhuma. Porque nenhuma é um negócio atacado, né? Nenhuma. Nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade vai poder chegar diante de Deus e me acusar de qualquer pecado. Porque todos eles foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. É verdade que eu sou um fracassado. É verdade. Mas eu sou um fracassado dentro de Jesus Cristo. E ali, o maligno não me toca. E eu entrei em Cristo. Foi através da cruz. A cruz foi a minha porta de entrada na pessoa de Jesus Cristo. E ele fala nesse versículo 18, que a palavra da cruz é loucura. É mesmo. É mesmo. Quem é que pode me explicar que o sangue de uma pessoa que morreu há mais de 2000 anos atrás tem poder para me limpar hoje? Quem pode explicar? Mas loucura maior. Quem é que pode explicar que esse sangue foi derramado não naquele dia, mas foi derramado lá antes da fundação do templo? Foi lá. Isso significa que eu não havia pecado. Isso significa que eu não havia arrependido. Isso significa que eu não tinha pedido perdão. Isso também significa que eu não havia feito nada de bom que pudesse atrair ao Senhor. O Cordeiro é a provisão de um Deus que previu e proveu o sacrifício para nós, dizendo: não é por causa de vocês, não é porque vocês são bons, mas é porque eu sou bom, mas é porque eu sou generoso e porque eu amo a minha criação. Esse é o nosso Deus, que matou seu filho, por minha causa. Eu não fiz nada, Ele fez tudo. Ele fez absolutamente tudo. Da outra vez eu perguntei aos irmãos: o que a cruz representa para mim? Eu não sei vocês, mas se eu olho de um lado, eu vejo um instrumento de terror. Mas se eu olho do outro lado, eu vejo um instrumento de libertação. Você vê assim também, não? Antes da cruz, aquilo me inspira terror. Depois da cruz, isso me inspira alegria e alívio. Um alívio profundo. Eu não preciso mais andar embaixo do pecado, porque a cruz cortou o vínculo que eu tinha com o pecado. Você está liberto do pecado, meu irmão? Eu vou lhe dar um aviso hoje. Antigamente, pecado era obrigação. Hoje, pecado é opção. Você pode viver uma vida santa e pura na presença do Senhor. Você pode. Porque o que nos prendia ao pecado foi cortado pela cruz. Bendita cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a cruz para você? Alguns usam uma joiazinha pendurada. Amados, a cruz foi e sempre será um instrumento de morte e tortura. É verdade que a gente usa como enfeite. Da outra vez a Maria estava aqui. Cadê a Maria? Está aqui hoje? Não. Maria de Salviano, não.
Eu sugeri que ela fizesse lá na joalheria deles pequenas guilhotinas ou forquinhas e pendurar aqui. A cruz é um instrumento de tortura e morte. Sempre foi e sempre será. Mas a cruz também mostra para nós, Tony, mostra para nós a invasão de um Deus todo-poderoso na história do ser humano. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus invadiu a nossa história. Deus invadiu a história da humanidade. A humanidade que deveria ser extinguida, ser extinta. Humanidade que poderia ser destruída de uma vez por todas. Mas o Senhor, sendo rico em amor para conosco, veio a essa terra. Ele podia ter mandado anjos, mas não. Ele nos amou de tal maneira que veio aqui, invadiu a nossa vida, invadiu a nossa história e mudou a nossa história definitivamente. Definitivamente, Ele entrou aqui. É isso o que a cruz anuncia. Eu comentei com os irmãos que nós detectamos 3 momentos muito importantes da cruz em nossas vidas. No primeiro momento, nós fomos conduzidos para a cruz em Cristo. Isso aconteceu, amados, quando o Cordeiro foi morto. Quando foi isso? Um bom escritor diria em tempos imemoriais. Um tempo fora do tempo. Um tempo que não dá para contar. Lá Ele proveu a cruz para nós. Ele não nos perguntou. Ele se ofereceu. Ele morreu lá no passado. Mateus 25, 34 diz que dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Quando? Ah, Deus! Quem tem um Deus como nós temos? Quem tem um Deus como nós temos, amados? Um Deus que, sabendo que nós iríamos traí-lo, matou seu filho, sabendo. Quem pode compreender o amor de Deus? Quem pode explicar o amor de Deus, amados? O segundo momento que a cruz opera é quando Jesus nos convida a segui-lo. Quando Ele diz assim: quem quiser ser meu discípulo, faz o quê? Tome a sua cruz. Quando? Dia após dia. E me siga. É uma questão agora de escolha. No primeiro momento eu não tive escolha, eu achei tudo pronto. Mas me encanta o caráter de Deus. Um Deus que teria autoridade e direito de entrar na minha vida do jeito que quisesse. Não. Ele bate a porta. Eu já falei para Deus: Deus, me invade. Que história é essa de ficar educado comigo? Que história é essa de perguntar se eu quero? Entra logo, destrói para ser destruído. Deus não faz isso. Deus trabalha conosco como se nós fôssemos sócios dele. Por isso que a palavra chama a gente de lavoura e lavradores.
Chama a gente de casa e construtores, porque Ele trabalha conosco. Nesse momento, Ele quer a nossa permissão. Nesse momento Ele quer o nosso acordo. Nesse momento Ele fala: vamos lá, Jamé, o que você acha? Tem um salmo que acho que ontem a gente recitou aí, não me lembro quando, que fala: sonda-me, ó Deus. Foi ontem? Foi. A palavra sondar, ela é uma palavra muito interessante, que um dos sentidos dela é levantar uma pedra que está há muito tempo num terreno baldio. Você já fez isso? Não? Você levantou a pedra, o que tinha lá embaixo? É de barata para lá, né? Essa palavra sonda está dizendo isso: Senhor, me sonda, pois Tu me conheces. Ele quer dizer: eu não sei o que está aqui dentro, mas o Senhor sabe. E aí, Deus nos prepara e levanta a pedra. Às vezes faz isso na frente das pessoas. Aí o que você vê lá embaixo? Escorpião, lacraia. E Deus fala: é isso aí que você tem, Jamê. Você quer que eu tire? Eu falo: ah, Senhor, esses bichinhos eu gosto tanto deles, tem tanto tempo que está aí comigo. Ou eu posso falar: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Essa obra é feita em parceria. Por isso que exige que eu tome a cruz. Eu siga, negando-me a mim mesmo, a cada dia. Mas uma coisa que eu comentei da outra vez também, que quando a gente fala de cruz, eu já ouvi alguns irmãos falando a respeito de pessoas. Gente, eu tenho uma cruz lá em casa, misericórdia. Tem 30 anos que eu casei com a cruz, e Deus não leva para o reino. Cruz não é uma pessoa, cruz não é um emprego, cruz não é um acontecimento, cruz é um momento em que duas vontades se encontram. E se você se lembra de uma lei de física, que diz assim: duas vontades não ocupam o mesmo coração ao mesmo tempo. Conhece a lei de física? Não. Todas as leis de física são espirituais. Estuda as leis de física. Todas elas. Todas elas. Duas vontades se encontram. Uma delas tem que ser morta. Um escritor disse que a nossa história está entre dois jardins. Jardim do Getsemane, o homem reinou. Jardim do Éden, o homem se entregou. É você que escolhe qual jardim você quer viver: no Getsemane ou no Éden. No Éden, a vontade do homem impera. No Getsemane, a vontade de Deus impera. Qual jardim você quer? E quando é que é isso? Todos os dias. Todos os dias. Não tem a ver com pessoas ou coisas. O terceiro momento, a gente escolhe andar na cruz de Cristo. E um dos livros do Atmani, eu não me lembro qual é, que diz que nós somos os únicos seres que caminhamos sentados. A gente se assenta em Cristo e caminha nele, na cruz. Na cruz. É ali que está a nossa vitória. Mas, queridos, é escolha minha. Desde que eu levante de manhã até quando eu deito à noite, eu tenho que escolher o caminho da cruz. Amém? Graças a Deus, há uma coroa lá adiante, mas agora é cruz. Nós nos gloriamos na esperança, mas agora é cruz. Nós precisamos da cruz em nossas vidas. Ela cumpre 3 objetivos principais. Eu estou passando aqui, segundo o meu critério, rapidamente, porque os irmãos já ouviram essa palavra.
A cruz, ela aponta para o fim de um tipo de existência. Éramos filhos da ira, filhos da perdição, filhos do diabo. Isso, a cruz acabou. Exterminou na cruz. Amém? Você já não é mais filho da ira. Você agora é filho do Deus vivo. É a cruz que fez isso. A cruz encerra uma existência. Toda a criação que agora está em Cristo é uma nova criação. Por isso, amados, que Paulo fala do último Adão e do segundo homem. Lembra disso? Não? O último Adão e o segundo homem. Cristo foi o último Adão e foi o segundo homem. Por que o último Adão? Ele pega toda uma criação. Ele poderia ter feito diversas vezes o que fez no dilúvio, ele poderia ter feito, mas ele resolve definitivamente a história da criação, a história da humanidade, fazendo o quê? Ele pega todos os homens e mata cada homem na cruz. Na morte de Cristo, toda a humanidade estava morta em Cristo. Quando ele desce à sepultura, ele leva consigo toda a humanidade. Todos os filhos de Adão foram com ele para a sepultura. Amém? Ali se encerra uma história de ligação com Adão. Quando ele ressuscita o segundo homem. Nova criação. Se você está em Cristo, você é nova criação. E a vida que você tem agora na carne, já não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. Queridos, esse versículo não é para a gente recitar no fim da vida, não. Esse é um fato, não é um desejo, é um fato. É um fato concreto, histórico. Nós somos parte da nova criação. O cordão umbilical com Adão foi cortado. Essa história diz assim: ah, mas eu sou humano. Você queria ser o quê? Queria ser árvore? O ser humano é a única da criação de Deus, é a única criação daquilo que Deus fez, que tem possibilidade de hospedar o Espírito Santo na sua vida e ter uma vida completamente santa. Então, quando você diz eu sou humano, você está querendo dizer assim: eu sou privilegiado. Ser humano não é desculpa. Você já viu quando o policial chega para o bandido e fala assim: olha, fica calado, porque o que você falar vai ser contra você. Quando você fala assim, eu sou humano, isso aí vai ser contra você. Você é humano, por isso você pode ter uma vida santa. Por isso você pode ter relacionamento com o Senhor. Por isso você pode ouvir a Deus. Por isso você pode se relacionar com o Senhor. Somos humanos, graças a Deus. Louvado seja Deus. E quem foi que fez isso, amados? E o que é que fez isso? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então a cruz fala de um momento que encerra uma história, mas a cruz também fala de um momento de um novo nascimento. O batismo fala isso. Quando você ouviu a palavra, você creu. Creu em quê? Vou fazer um teste aqui de batismo, né? Para ver se não tem que fazer alguns batismos hoje aí. Quando você creu em quê? Eu não estou perguntando creu em quem, porque em quem é Jesus Cristo, mas em que você creu? Você não creu que naquele momento Jesus pagou toda a sua dívida? Sim ou não? Você está devendo alguma coisa diante de Deus? Não. A cédula contra você não foi cravada na cruz? E ali Satanás não foi envergonhado? Você creu nisso. E a sua resposta qual foi? O batismo. O batismo.
Às vezes a pessoa fala, não estou preparado para o batismo. É a mesma coisa que dizer que uma criança que chegou no 10º mês, no 12º mês, no 15º mês de gestação, dizer não estou preparado para nascer. Não é filho de elefante. Creu. Batismo. Você crê nisso? Não. Quem crê e for batizado, será salvo. Isso está escrito onde? Na Bíblia. Mas onde mais ou menos? Salmo ou Apocalipse? Marcos. Mas sabe o que a gente aprendeu no romanismo? Bom, quem crê e for batizado, será salvo. Mas o que diz no romanismo? Quem for batizado, será salvo. E um dia crerá. E os santos evangelhos, o que dizem? Quem crê, está salvo. E um dia será batizado. Você percebe o rolo que a gente fez? Eu crio. Por que eu preciso do batismo? Porque o batismo é a manifestação da morte e da ressurreição. E nós precisamos ser batizados para a remissão dos nossos pecados. Então o batismo não é um símbolo. O batismo é a realidade espiritual que transforma nossas vidas. Eu não sei você, mas cada vez que eu estudo sobre batismo, eu quero batizar de novo. É que não precisa. Quando nós nos batizamos, nós proclamamos essa verdade. Eu morri para o mundo, estou nascendo para o Senhor. Eu espero que se tiver alguém aqui que creu em Jesus Cristo, que ainda não foi batizado, chegue hoje para quem está discipulando você e fala, dá um jeito de me batizar. Nós estávamos remando no Amazonas, uma viagem de 5 dias remando, para chegar numa tribo. E um índiozinho estava com a gente. E o tempo todo a gente cantando, recitando o texto da palavra, e brincando e tal. Aí paramos no barranco do rio para dormir naquela noite. E entendemos que devíamos celebrar a ceia. E claro, não tinha vinho. E também não tinha pão. Mas tinha aqui suco e batata. Então partimos a batata, fizemos o quisuco, e o índiozinho ficou olhando assim, eu também quero. Eu falei, você não é batizado? Porque não sei se você crê. Eu creio, mas você não é batizado. Eu quero ser batizado, gente, 9h30, 10 horas da noite, num rio de piranha, sucuri e ariranha. Aí eu, como sou meio eclético, eu falei, nós vamos te batizar por efusão. Descer naquele rio, naquela noite, até a doutrina muda, né? Peguei um copo d'água assim para jogar na cabeça dele. Ele falou assim, não, eu quero ir lá no rio. Falei, que cara fanático. Batismo é o ministério mais rápido da história. Ele creu e foi batizado e foi salvo. Traz a realidade do seu batismo para hoje. Traz a realidade. Eu fui batizado, eu estou batizado, eu estou sepultado, eu morri para o mundo, eu nasci para o Senhor. Proclama essa verdade. Terceira coisa que a cruz faz, muda a nossa maneira de viver. Muda tudo. Porque agora somos filhos de Deus. E o Filho de Deus vive como o Pai vive. Isso, amados, é produto da cruz de Cristo. Mas tem um outro aspecto que eu queria conversar mais um pouco com vocês hoje. A cruz de Cristo provoca
produz, provê comunhão com os irmãos. Por isso que eu comentei que se você disser que você é cristão, mas você não tem comunhão com o irmão, ou você ou ele não estão em Cristo. É impossível se aproximar de Cristo e não se aproximar de pessoas. Unidade não tem a ver com crença. Unidade tem a ver com uma pessoa. É Cristo Jesus. Eu vou falar de novo. Unidade não tem a ver com doutrina. Tem a ver com um lugar onde Deus nos pôs. Como é o nome desse lugar? Jesus Cristo. A palavra diz que Deus nos escolheu em Cristo. Por favor, dá uma lida nas preposições do capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Efésios. Marca as preposições. E você vai ver que o nosso lugar é dentro de uma pessoa. É dentro da pessoa de Cristo. É dentro dele. E se você e eu estamos dentro de Cristo, nós somos um só. Nós somos um só. Você crê nisso? Não. Ah, mas ele crê diferente. É porque ele está olhando do outro lado. Tem um clichê para se falar sobre isso, que fala de 3 cegos que foram chamados para conhecer um elefante. Eu acho que todo mundo já viu esse caso, né? Já não. Então o pessoal que sabe, não escute. Eu vou contar só porque não sabe. Mas 3 cegos foram chamados para... Você não sabe, né, Luiz? Então é só para você. Ah, você também? Tá. Pessoal xereta, gente, ó. E levaram os 3 cegos. E eles tocaram no elefante. Aí perguntaram para um: escuta, como é que é um elefante? Ele falou: igual uma parede. O outro falou: não tem nada a ver. O elefante é igual uma vassoura. O outro falou: não, o elefante é igual uma cobra. Doutrina é assim. Depende do lado que você vê. Nenhuma doutrina tem poder de nos separar. O que nos separa é carnalidade. Tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. A divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o senhorio de Cristo. Isso não dá para abrir mão. Todas as demais coisas eu discuto. E se alguém não compreende assim, Deus vai esclarecer. Mas Cristo é o nosso ponto de união. Cristo é o lugar onde nós nos encontramos. Unidade tem nome, é Jesus Cristo. Assim como alegria tem nome, que é Jesus Cristo. Assim como paz tem nome, é Jesus Cristo. Assim como salvação tem nome, é Jesus Cristo. Amados, a nossa vida gira ao redor e dentro de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Você crê nisso? Não. Nós precisamos valorizar mais ao Senhor Jesus Cristo e colocar as doutrinas em segundo e em terceiro plano. Tempos atrás eu conversava com Jorge Mitian, que vários de vocês conhecem. E tem um assunto entre nós que é meio complicado. E um dia nós estávamos caminhando, falei: Mitian, e esse assunto entre nós, como é que fica? Ele falou: Jamê, esse assunto entre nós é o número 50. Deus vai esclarecer. Mas a gente é tão tolo que a gente diminui o valor da pessoa e da morte de Cristo por causa de uma abordagem diferente. Que Deus nos ajude. A cruz nos leva à comunhão. Efésios, capítulo 2. Aliás, eu queria ler antes João 11, 51. Aqui já estava havendo uma reunião de líderes religiosos.
E estava discutindo a morte de quem? De Jesus. Morre, não morre, morre, não morre, deve morrer, não deve morrer. Aí um deles disse, ora, ele não disse isso, versículo 51, disse mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo todos os filhos dispersos. Você percebe aqui esse aspecto da morte de Jesus? Que não é difícil usar um termo aqui, que não é só para perdoar, mas para juntar os filhos dispersos. Não é o que ele está fazendo, amados? Interessante que não foi um apóstolo que falou aqui não, era alguém que estava discutindo a morte de Jesus. Mas vamos ver o que Paulo fala. Efésios capítulo 2, versículo 14. O que é que diz aí? Porque ele é a nossa paz. Gente, que texto lindo. Que texto maravilhoso. Você sabia? Claro que você sabe, mas deixa eu perguntar. Eu dou de comissário da Azul agora. Eu sei que você sabe, mas não custa falar. Que aquilo que Jesus Cristo fez, Ele trouxe paz para nós. E paz não é ausência de guerra. Que paz não é ausência de luta. E que paz é uma pessoa. Interessante como a Bíblia muitas vezes retrata os grandes atributos de Deus personificando em Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Não é trégua. Não é trégua. Você hoje pode entrar. Pode entrar termo, né? Porque você não sai. Mas você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Porque o caminho foi aberto. Quando? 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 Quando o caminho foi aberto? Quando Ele expirou na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora você pode entrar. E você entrou. Por isso que eu fico assim algumas vezes, escutando algumas orações, eu falo, Deus do céu, como é que pode? A pessoa fala, Senhor, agora entrando na Tua presença, eu falei, onde é que você estava? Voltando à Tua presença, onde é que você estava, homem? Você já está dentro dele, definitivamente. Definitivamente. A palavra diz que aquele que se apegou a Ele encarecidamente, Ele colocou esse num alto refúgio. Você sabe como é o nome desse alto refúgio? Jesus Cristo. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o nosso lugar de descanso. Quando ele fala, por isso é que alguns entrem no descanso. Jesus Cristo é o nosso sábado. Ele é o lugar do nosso refrigério. Você está dentro de Jesus. E nesse lugar o maligno não toca em você. Você percebe a proteção? Nós estamos na mão de Cristo. E Deus veio com a mãozona dele, pôs em cima da mão de Jesus. Quem vai tirar a gente dali? Quem vai tirar? Mas deixa eu continuar aqui. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne,
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Éramos dois, agora somos um. Éramos dois, mas na cruz Deus fez um novo homem, que é o seu corpo, é o seu corpo, é o seu povo. Todo aquele que recebeu o sangue de Jesus Cristo, todo aquele que creu na morte de Jesus Cristo, se tornou povo de Deus, se tornou povo do Senhor. Amém, amados? E eu quero, caminhando para o fim da minha palavra, vocês me dão mais um tempinho aí, mas eu quero que você leia comigo. Abre em Efésios capítulo 2. Vamos em Efésios ainda. Nós vamos voltar um pouco aqui e vamos ler a partir do versículo 22. Eu quero lhe mostrar o que a cruz fez. Aqui você vai encontrar duas palavras muito interessantes. Você vai encontrar a palavra outrora e agora, diversas vezes. Ele estabelece um tempo, e esse tempo ele é marcado pela cruz de Cristo. Antes da cruz, outrora. Depois da cruz, agora. Tá bom? Tá com caneta e lápis aí? Nós vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora é o que? É outra hora, ou seja, antes. Vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão. Para quem ele está falando aqui? Está falando para mim. Acho que também para você. Correto? Chamado de circuncisão por aquele que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, o que diz o texto? Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, fala aí, gente, mas fala assim, fala. Deus do céu, que coisa boa. Quando é que é agora? É agora. Eu não sei o seu agora começou quando, mas é agora. É agora, agora. Onde? Dentro de Cristo. Dentro de Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Perceba uma coisa, o sangue aproxima e a carne junta. Tá? O sangue aproxima e a carne junta. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fois aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação. Já lemos isso aqui. Continua. Acha o texto, que eu não estou vendo qual o versículo. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e também paz aos que estavam perto, porque por Ele quem? Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Perceba, estamos dentro de Cristo, mas nós vamos levar para dentro de Cristo, dentro do Espírito Santo. Que coisa mais louca. O Espírito Santo foi o veículo que nos levou para dentro de Jesus. Antes você estava perdido, e agora? Onde é que você está? Você está dentro de Jesus. Dentro de Jesus. Assim já, ou seja, agora, não sois o quê? Estrangeiros. E que mais? Amados,
nós chegamos em casa. Pois não chegastes ao monte que assusta, não chegastes ao grande clangor de trombetas, mas chegastes a Jerusalém, a cidade dos santos arrolados nos céus. Chegastes a Sião de Deus. Nós já chegamos. Já estamos. Isso não é verdade para amanhã. É verdade para hoje. Não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas sois o quê? Você sabe o que é um cidadão? Cidadão é um habitante de uma cidade. E concidadão é aquele que habita com outro na mesma cidade. Ou seja, somos habitantes da mesma cidade, a cidade de Deus. Somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Eu não estou pedindo para você crer, mas eu vou pedir para você ouvir. A gente tem uma esperança de que nós vamos chegar lá em cima, e Deus está fazendo uma casa para nós lá em cima. Meu querido, eu sinto dizer a você que Deus não está preparando uma casa para você, não. Deus está preparando uma casa para Ele. Ah, mas a minha mansão que eu... Não. Nem mansão, nem mansinha. A casa não é para você. A casa é para Ele. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Nós somos casa de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E cada um de nós é pedra viva. E você sabe de onde saiu essa pedra? De uma pedreira chamada inferno. Deus tirou você de lá, preparou, santificou e está nos construindo para recebermos o Senhor. Mas já somos casa de Deus, porque habita em nós o Espírito Santo. Mas o que deflagrou tudo isso? O que possibilitou tudo isso? Foi a cruz. Foi a cruz. Nada poderia ter sido feito sem a cruz. Nada seria possível sem a obra de Cristo na cruz. Por isso que nós podemos cantar: eu amo a mensagem da cruz. Pela cruz nós fomos aproximados. Bendita cruz. Você pode dizer: bendita cruz. Adore a Deus. Adore a Deus pela cruz. Bendita cruz. Nós amamos. Nós amamos. Nós amamos a mensagem da cruz. E enquanto nós vivemos, nós vamos proclamar. Pode adorar o Senhor pela cruz. Você pode ficar de pé e levantar suas mãos e amar ao Senhor pela cruz. Bendita cruz. Eu não sei como é que você via a cruz antes de hoje, mas eu sei que você vai olhar para a cruz hoje e você vai bendizer ao Senhor. Senhor Deus, eu te bendigo pela cruz. Eu te louvo pela cruz. Eu te amo por causa da cruz. Eu estou liberto pelo poder da cruz. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Bendita é a cruz de Cristo.
Aleluia, Senhor.